A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Nestes tempos tão conturbados pelos quais estamos a passar, nada melhor do que um impulso que vem de dentro de nós e que é acionado pela fé, pelo poder que a fé proporciona. E o que é fé? Vamos tentar perceber um pouco melhor o que é fé e qual o poder que a mesma nos pode trazer à nossa vida para fazermos face a toda esta problemática mundial. A começar por nós mesmos, pelas nossas vidas, para encontrarmos um pouco de alento, de motivação para levarmos o nosso dia-a-dia compreendendo melhor os mecanismos da vida. E quando os compreendermos, tudo fará sentido, levaremos esta vida com outra perspectiva, com outro ânimo, sabendo que Jesus está no leme desta grande nau que é a Terra. Começaremos a chegar à conclusão, à certeza de que tudo está certo, de que a vida é uma bênção e que só depende de nós ultrapassarmos os problemas que nos ocorrem, pois são todos necessários para a nossa evolução espiritual. Cercados pelas atribulações do dia-a-dia, nós passamos a maior parte do nosso tempo ocupados com as nossas obrigações e não percebemos que muitos dos desencontros e problemas do dia-a-dia poderiam ser resolvidos ou simplesmente afastados pela ação direta e efetiva da prece ou da oração. Mas envoltos com a agitação das circunstâncias, nós temos dificuldade em nos silenciar e elevar o pensamento a Deus a pedir assistência. É preciso conhecer, caros amigos, as propriedades da prece para que possamos fazer dela a fonte diária de refazimento de forças e o consolo que nos rejubila e eternece. O homem é autor da maioria das suas aflições e se pouparia de maiores angústias se agisse com sabedoria e prudência, pois essas misérias são o resultado de várias infrações às leis divinas. Se não ultrapassássemos o limite do necessário para viver, não teríamos as consequências desastrosas, por vezes, geradas pelos tais excessos. A atitude de louvar a criação, o Criador, é um hábito muito antigo e surgiu nos tempos mais remotos da antiguidade, quando o homem primitivo ainda dava os seus primeiros passos em direção a Deus. Desde a sua origem, o ser humano já deixava transparecer a percepção de que algo maior e mais poderoso governava a sua existência. Esse sentimento inato, cujo germe foi depositado nele primeiro em estado latente, veio a eclodir e a ampliar-se com o passar dos tempos. Essa convicção, caros amigos e ouvintes, da existência de um poder divino é o que chamamos de fé. Convicção não é acreditar, é ter certeza. Muitos pensam que a fé, é uma virtude mística, mas, na realidade, trata-se de uma grande força atrativa. Aliada ao poder de influenciação da prece, é capaz de cessar imediatamente perturbações que estão em processo de andamento. A oração é um sustentáculo para o equilíbrio da alma, mas ela não basta. É preciso que esteja sempre apoiada sobre uma fé viva na bondade do Pai. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e a prece é a sua filha primogênita. Porém, precisamos distinguir a diferença entre fé cega e fé raciocinada, que é aquela que a doutrina espírita explica, a raciocinada.
A fé cega aceita o falso como sendo verdadeiro e se choca constantemente com a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo, impondo-se sobre tudo e exigindo a abdicação do raciocínio e do livre-arbítrio. A fé raciocinada, ao contrário, apoia-se sobre os factos e a lógica, não deixando obscuridade alguma para trás de si. É preciso entender aquilo em que se crê. A fé produz uma espécie de lucidez que nos faz ver a finalidade para a qual todos nos destinamos e os meios de poder atingi-la. Por isso, ela é um exercício de inteligência e um dos primeiros elementos de todo o progresso. Uma máxima da doutrina espírita é a seguinte: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé também deve ser humilde e aquele que a possui coloca a sua confiança no Criador mais do que em si mesmo. A fé sincera é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tem o seu ponto de apoio na compreensão. Na fé incerta surge a ansiedade, revelando uma insegurança diante da força de Deus e das suas leis. E quando é movida pelo interesse, a pessoa tende a tornar-se colérica e querer acreditar suprir as suas necessidades pela violência. Por exemplo, alguém ao sentir-se intranquilo e ansioso, acredita que as coisas têm de acontecer segundo os seus caprichos, da forma e no momento em que ela determina. A calma é sinal de confiança e de que a rogativa levada a Deus será ouvida. Já a violência é uma prova de fraqueza e dúvida sobre si mesmo e sobre a sabedoria maior, sabedoria divina. Se as pessoas, caros amigos e ouvintes, se as pessoas fossem conscientes da força que possuem em si e quisessem colocar a sua vontade ao serviço dela, seriam capazes de grandes realizações. Através da sua mente, o homem age sobre o fluido universal que banha todos os corpos celestes em todo o universo, modificando as suas qualidades, dando-lhe um impulso irresistível. Aquele que junta ao fluido uma fé ardente pode apenas pela vontade dirigida para o bem, operar fenómenos que não são senão a utilização das faculdades mentais e a ação de uma lei natural. Mas para isso é necessário domar-se a si mesmo e às suas más influências mentais. As maneiras mais eficazes são a vontade acompanhada da prece, a oração fervorosa e os esforços sérios como meio para a renovação íntima. Qual, caros amigos e ouvintes, é a ação, então, a ação e a eficácia da prece? Imaginar que é inútil fazer uma oração expondo os nossos sentimentos a Deus, sabendo que Ele é conhecedor das nossas necessidades, assim como acreditar que os nossos desejos não podem mudar os destinos traçados pelo Criador, é desconhecer as leis e a misericórdia do Pai. Ele, o Criador, nos deu discernimento e inteligência para que o Espírito não fosse um instrumento passivo, sem livre escolha, portanto, nem todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, ao fatalismo. Daí a grande importância da prece e a sua capacidade de ação. O seu poder está no pensamento e não se prende nem às palavras, nem ao lugar ou ao momento em que é feita. A prece é uma invocação na qual podemos nos colocar em comunicação mental com outro ser ao qual nos dirigimos, estabelecendo uma corrente fluídica, sabendo que o ar é o veículo do som. Assim como o fluido universal ou o fluido cósmico é o veículo do pensamento. Logo, os nossos pensamentos, as nossas preces,
podem atingir distâncias incalculáveis. A energia da corrente surge em razão do vigor do pensamento e da vontade. Como o fluido universal é o veículo de pensamento, essa substância primária, que é o fluido, é impulsionada pela vontade, transmitindo a ideia até o seu destino. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregues de executá-las. Aquelas que são dirigidas a outros seres, por exemplo, como aquelas que nós conhecemos por santos, são levadas até ele por esses mensageiros que surgem apenas na qualidade de intercessores, pois nada acontece sem a vontade do Criador. Os espíritos benevolentes inspiram-nos com bons pensamentos para que possamos adquirir a força moral necessária para superarmos nas dificuldades e voltarmos ao caminho do bem. Exercendo uma ação magnética sobre os homens, eles suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, isto quando é julgado digno desse favor. Pois tudo é uma questão de merecimento. O homem coloca em prática os bons conselhos, se assim o desejar, pode ou não aceitar a sugestão oferecida. Com isso, através do seu livre-arbítrio, ele tem a responsabilidade sobre os seus atos e escolhas, deixando-lhe o mérito da decisão entre o bem e o mal. Em relação, caros amigos e ouvintes, às qualidades da prece, a prece pode ter como objetivo vários pedidos, como força para suportar e transpor as adversidades, para nos dar calma nos momentos críticos e de decisão, para nos facilitar o perdão por faltas cometidas contra nós mesmos e contra os outros, e também proteção contra pensamentos menos bons. E aqueles espíritos que se comprazem ainda no mal, e quando estamos diante de um perigo iminente, pode-nos ajudar no aspecto da saúde mental, do equilíbrio físico, através da ação magnética que a prece exerce sobre as nossas células, recompondo aquelas que se encontram exaustas. Portanto, é um favor especial, em particular, digamos, também usar a prece para agradecer ou para louvar ao nosso Pai. A oração pode ser feita em benefício de outras pessoas ou a nosso próprio favor. Para que ela atinja o seu objetivo, é necessário que seja clara, simples, concisa e fundamentada na fé, na certeza. Devemos elevar a nossa alma a Deus com humildade e agradecer por todos os benefícios recebidos, solicitar o seu apoio, indulgência e misericórdia e, se houver necessidade, fazer um pedido específico que nos seja útil, que nos seja benéfico para nós e para os outros. Deve-se ainda lembrar sempre de reconhecer a intervenção do Altíssimo quando uma alegria nos chega ou quando um incidente é evitado. Não é só quando faz trovoada. É sempre que nos ocorre também algo de bom. Agradecer. E agradecer é uma prece também. Sem fraseologia inútil, sem muito palavreado, sem muito floreado, cada palavra deve conter a sua importância, deve refletir e elevar o coração com sentimentos nobres e sinceros. Não é preciso ser nada decorado, é do nosso coração. É uma conversa com um amigo, é um desabafo. Algumas pessoas se utilizam de palavras decoradas, rígidas e determinadas, como se a oração fosse uma espécie de uma fórmula. Outros rezam por dever ou mesmo por hábito. Murmurar, caros amigos, murmurar maquinalmente não é uma linguagem natural que surja espontaneamente do coração. O que Deus observa é o que está no íntimo, na veracidade de cada palavra, não o número de vezes que a prece é repetida. Não interessam números, não interessam fórmulas. Deus não é uma espécie de comerciante
do tipo, reza tantas orações que eu cumprirei com aquilo que tu desejas. Não é isso. A oração serve em primeiro lugar para a nossa mudança íntima. O Pai quer ouvir apenas a sinceridade do nosso coração. De contrário, não terá crédito algum. No Evangelho, segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos diz o seguinte, que a forma não é nada, o pensamento é que é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Temos que tomar consciência do seguinte, mesmo sabendo dos benefícios e qualidades da prece, a solução dos nossos problemas requer muito mais do que a vontade e fé ardentes. É indispensável o esforço no sentido da melhoria íntima, pois a prece requer ação. Evocar a inspiração dos bons espíritos e pensar que eles resolvem tudo é não assumir a nossa responsabilidade como parte do processo. Essa atitude tende a levar à acomodação. É necessário querer mudanças e fazê-las acontecer de forma direta, objetiva, consciente e responsável. Isto significa colocar em prática a modificação de certas atitudes, pensamentos e emoções negativas. Revitalizar o ânimo e modificar as imagens do inconsciente que carregam tristeza, rancor, ódio, mágoa e medo. Tudo isto é uma forma de nos reorganizarmos as emoções que nos fazem tanto mal. Esse recondicionamento íntimo não se refere apenas ao ganho de virtudes interiores, como amar e perdoar, mas sim à conquista do comando consciente de nós mesmos e à descoberta dos potenciais que temos na mente, na vontade e na emoção. Para conseguir isso, não bastam leituras e conhecimentos. É necessária, sim, a ação programada e permanente, isto é, disciplinar e controlar os nossos impulsos. Caminhar com passos firmes, assegurados na fé, é imprescindível. Utilizar-se da prece durante a jornada é indispensável, mas estar sobretudo atento ao lema que Jesus nos deixou, que é vigiai e orai. Este, sim, é o mais prudente e o mais sensato. Caros amigos e ouvintes, hoje ficamos apenas com uma pequena parte desta questão do poder da fé que está associada à prece. E todos nós temos como recurso, podemos desvaler desta ferramenta preciosa que é a oração, que não é nada de decorado, é algo que surge do nosso coração, do nosso mais íntimo. E pode ser feito em qualquer lugar, no quarto, à beira-mar, no trabalho, a conduzir. Logo que não nos tira a concentração daquilo que estamos a fazer, é claro. Mas pode ser feito em qualquer sítio e podemos comunicar, podemos pedir, podemos agradecer que nos munamos mais desta preciosa ferramenta que está ao alcance de todos nós e é gratuita como tudo o que existe e que vem do Pai. Vamos terminar, caros amigos e ouvintes, com a pequena mensagem de Joana de Ângeles, que diz assim: saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Isto, meus amigos, é para todos os dias. Não é só para quando faz trevoada. Isto não é só para o momento das tormentas. É também nos momentos felizes. Agradeçamos e peçamos algo que seja útil não só para nós, mas para os outros. Muitas das coisas não são concretizadas, muitos dos nossos desejos não são materializados porque não são benéficos para nós. Somos ainda muito
infantis, espiritualmente falando. E nós, muitas vezes, a maior parte das vezes, não sabemos o que pedimos. O que nós temos é aquilo que é necessário. Então, peçamos forças, ânimo, confiança para ultrapassarmos os problemas do dia a dia, pois os problemas só nos surgem porque nós temos capacidade de os ultrapassar. Deus não dá nada superior às nossas forças. Somos nós que, com a nossa rebeldia, tornamos os problemas maiores, mais complexos. Mas todos são passíveis de serem ultrapassados. Todos. Basta a vontade, aliada à prece e à ação, que nos leva a nos modificarmos intimamente para melhor e contribuindo assim todos, individualmente, para um coletivo mais pacífico. Marcamos agora encontro então para o próximo sábado, à mesma hora, para mais uma rubrica A Vida Continua. Até lá, muita paz, muita luz, muito amor, equilíbrio e moderação nas nossas atividades. E não se esqueçam, caros amigos e ouvintes, de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Ok? Fiquem aqui com um grande abraço, forte e grande abraço aqui do Pedro Silva. Então, cá nos encontramos no próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.